youtube.com/Acústica FM. Agora na Acústica, papos e receitas. Informação, descontração, culinária simples e descomplicada. Papos e receitas com Mari Vicente. Olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais um programa Papos e Receitas. Se você quiser assistir o programa em vídeo na sua Smart TV, se inscreve no canal da Acústica no YouTube, em youtube.com.br/Acústica FM ou facebook.com/Acústica FM e acompanhe nosso programa também em vídeo. Mas se você quiser mandar uma mensagem pelo WhatsApp, pode ser um áudio, um vídeo ou uma mensagem de texto, o nosso WhatsApp é o 51986369700. E tem ainda o aplicativo Acústica que você baixa e curte em qualquer parte do mundo. Nas redes sociais, siga @Acústica FM. E o Papos e Receitas de hoje começa com o oferecimento de PC Informática. Você precisa, a gente tem. Pata Negra Empório Gourmet, comer bem para viver melhor. E Nunes Cred, soluções financeiras. Começando o programa de hoje, estamos sem a Valesquinha, com a parceria do Daniel, nos ajudando aqui, né, Daniel? Muito boa tarde. Então, gente, estamos aí no Outubro Rosa. E esse mês, as nossas convidadas vão conversar com a gente, trocar experiências, nos trazerem informações sobre esse assunto, né? Sobre o Outubro Rosa, a prevenção do câncer de mama e de outros também. O Outubro Rosa é específico aí, a prevenção do câncer de mama, mas a gente sempre acaba falando aí das doenças, né? Como um todo e da prevenção, que é o nosso foco. E este mês a gente quer fazer as coisas diferentes, a gente quer falar de coisa boa, como é o programa Papos e Receitas. Então, as nossas convidadas vão trazer as suas histórias de superação, vão nos contar como tudo deu certo, o que elas precisaram para que desse certo, né? Vão dividir aí com os nossos ouvintes a sua trajetória, né, ao longo aí do período em que estiveram doentes, mas vão compartilhar conosco a felicidade que elas tiveram, né, do sucesso dos seus tratamentos, enfim. E hoje nós temos, então, duas convidadas, que são a Jaiane Ostenberg Dumer, que vai nos contar uma história muito bacana, e também a nutricionista Paula Bittencourt Teche, que vai contribuir conosco aí, falando sobre a importância da alimentação, né, na prevenção do câncer. Boa tarde, meninas. Muito boa tarde, Jaiane. Boa tarde, Mari. Obrigada pelo espaço. Muito bom poder estar aqui e realmente, como tu falasse, né, falar de coisas boas. Isso mesmo, apesar, a gente que agradece. Das dificuldades, falar de coisas boas. Isso mesmo. É a melhor parte, né? Com certeza. Tu poder estar aqui conversando com a gente. Com certeza. Paula, muito boa tarde. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer enorme estar aqui com vocês, contando um pouquinho trazendo informações, né, sobre alimentação na prevenção, tanto do câncer de mama quanto dos demais câncer, que é bem importante a gente sempre fazer a prevenção. Isso mesmo. Vamos começar então com a Jaiane, que tem uma história muito bacana, gente. A Jaiane, ela é professora por formação, não está mais atuando na área, agora está cuidando dela, da casa, da vida, né, Jaiane? Dos filhos, do marido, isso mesmo. É um daqueles motivos que a gente encontra para dar uma guinada, né? Para mudar totalmente o rumo das coisas. Com certeza. Jaiane, conta para nós, então, como que foi aí a tua trajetória? Como é que tu descobriu quando tu tiveste o câncer? Como que tu descobriu? Como que foi para ti? Conta pra gente um pouquinho. Certo, então tá. Até legal ter uma nutricionista aqui, porque eu estava comentando antes... eu descobri mais ou menos no final de maio do ano passado o diagnóstico, mas em março do ano passado eu decidi cuidar melhor do meu corpo. Eu já tinha me exonerado em fevereiro e aí eu comecei a fazer uma série de escolhas, né? Sair do emprego, cuidar da minha casa, dos meus filhos, do meu marido, cuidar da minha espiritualidade e cuidar do meu corpo, porque a gente entende que nós somos
né? Nós somos corpo, alma e espírito. E tudo tem que estar alinhado, tudo tem que estar em equilíbrio para que a gente possa realmente ter saúde. E eu comecei a me tratar com uma nutricionista e tive uma perda de peso significativa lá já no início do tratamento. E meu corpo, né? E a nutricionista depois, se quiser falar alguma coisa sobre isso, cada corpo vai emagrecendo uma parte. Né? Assim, quando começa uma perda de emagrecimento, a tua genética vai mandar, não, tira a gordura de lá. Às vezes a gente quer que seja de um lugar e acaba sendo do outro. A gente prefere que seja primeiro do abdominal, né? Mas nunca é, né? Exatamente. E aonde eu perco gordura, assim, de primeira, assim, que eu mais sinto é no seio. Então, assim, logo a primeira coisa que murcha é o seio. E aí, já tava sentindo o meu seio mais murchinho. E daqui a pouco, assim, questão de dias, um peito muito mais inchado que o outro, assim, uma coisa absurda. E aí aquilo chama a atenção, e aí a importância da gente estar atenta ao nosso corpo. Se conhecer, né? Estar nos observando, né? Porque é na observação que a gente vai conseguir fazer um diagnóstico precoce, vai procurar atendimento médico e conseguir rapidamente fazer o tratamento e tal. E aí, num primeiro momento, então, eu fui na ginecologista, ela me examinou, a princípio achou que era uma mastite, uma infecção, mas não me deu antibiótico, tratei por uma semana, continuou tudo inchado, ela não, vou te encaminhar para um mastologista. Na outra semana eu consegui marcar com esse mastologista em Porto Alegre, pelo fato de eu ser professora, eu tenho IP, fiquei com o IP optante, e aí no mesmo dia que eu consultei, a gente também já conseguiu fazer a eco, conseguiu fazer a biópsia. Em questão de mais 4, 5 dias ali eu já estava com o diagnóstico, e o diagnóstico era de câncer de mama. E aí, Jaiane, aí tu tem filhos? Sim, tenho Quantos anos? 2 meninos, um de 12 e um de 11 anos. Então, 2 filhos pequenos, né? Dá pra dizer, Sim. 12 e 11 anos. Qual que é, Jaiane, o sentimento, assim, principalmente para quem é mãe? Eu acho que é um pouco diferente para quem não é. Mas para quem é mãe, que a gente sempre tem uma preocupação muito grande em criar os nossos filhos, né? Em estar ali do lado. Qual que foi esse sentimento para ti? Então, a minha vontade era assim, eu não quero que os meus filhos me vejam sofrer. Porque a gente sabe o que é um tratamento de câncer, né? Sim. Toda a questão da quimioterapia e dos efeitos colaterais que ela tem. Então, a minha sensação era, eu não quero que os meus filhos me vejam sofrer. E foi muito legal porque, como eu falei no início, eu havia feito muitas escolhas no início do ano passado, e uma das escolhas foi, eu vou buscar a Deus como eu nunca busquei em toda a minha vida. Porque eu nasci num lar cristão, eu participo aqui da comunidade luterana desde que me conheço por gente, mas vivia muito mais uma religiosidade do que uma intimidade com Deus. Sim. E eu comecei... Era mais social, né? Não, eu Normalmente era bem ativa, sempre fui muito ativa, assim, dentro da igreja. Sempre participei dos cultos, né, dos grupos, tudo. Mas, igual, era superficial. Sim. Né? E aí eu comecei a buscar, comecei a orar, comecei a ler a Bíblia, coisa que eu não fazia. E quando eu descobri o diagnóstico do câncer, eu não me desesperei. Eu fiquei muito tranquila, muito tranquila. Quando eu olhei o exame, que eu não entendi nada, né? Mas a gente acha que entende, né? Aí dizia assim, paciente liberado, não sei o que, estável. Aí eu olhei pro meu marido e disse, não, então tá tudo bem. Né? Tá estável, tá tudo né? bem estável. E aí ele me disse, não, Jaiane, eu acho que ele tá falando do dia do exame, porque foi uma biópsia, um exame um pouco evasivo e tal, que tu saiu bem, é isso que eles estão dizendo. Eu digo, tá. E aí tinha lá um troço escrito lá, BIRAD 5, e eu não fazia a mínima ideia do que era. Aí fui pro Dr. Google, né? Ai, meu Deus. Aí o Dr. Google me disse o que era, né? E aí, do mesmo jeito que eu disse pro meu marido, tá tudo bem, eu disse, eu estou com câncer. Do mesmo jeito, assim. E aí, assim, uma confiança muito grande que tudo ia dar certo, que Deus ia estar comigo. E aí, a gente teve momentos, assim, muito legais. E o Senhor começou um processo na minha vida, assim, de muitas transformações. Muitas transformações. E a primeira coisa que Ele curou na minha vida foi a questão da baixa autoestima. Que legal, Jaiane. Nossa, que bacana. Foi mesmo, assim. E Ele usou pessoas na minha vida nesse momento, né? Mas em questão dos filhos, então essa era pedido para Deus. Deus, eu não quero que os meus filhos me vejam sofrendo. E a gente teve um tempo, assim, meu pai e minha mãe foram lá para casa, fizemos uma roda de oração e tal.
antes de começar o tratamento, antes de ir para a primeira quimioterapia. Aliás, nem sabia direito, porque Sim, foi, como né? que era o processo, né? É, exatamente. Mas depois que soubemos que ia fazer e tal, e aí o meu filho mais velho disse, Deus, que a minha mãe não sofra, Que amor. sabe? E aí nós começamos a orar assim, Deus, então escuta a oração dele, sabe? E realmente, é sério, eu fiz 8 sessões de quimioterapia, meu cabelo caiu, obviamente, eu cortei, eu rapei ele, mas eu nunca cheguei a ficar careca totalmente. Eu sempre fiquei com um cabelinho, mas rapei porque ficou insustentável, pra não ficar assim, caindo também. Fica insustentável. Mas eu nunca vomitei. Eu ficava enjoada, mas eu nunca vomitei, Os efeitos colaterais foram mais suaves. Muito, muito demais, assim, muito demais. Então aí a gente vê a mão do Senhor ali, presente todo o tempo, honrando, né, a oração do meu filho. Então foi muito tranquilo, assim, muito tranquilo mesmo. Deixa eu aproveitar e fazer um link. Paula, isso pode ter a ver com a alimentação também? Essa questão dos efeitos colaterais? No tratamento do câncer, como a quimioterapia, pode ter diversos efeitos colaterais. Pode ter náuseas, vômito, né, já. Pode ter constipação ou diarreia, né, tonturas. Pode ter diversos efeitos que a gente pode sim controlar com a alimentação. Né? No caso, por exemplo, da constipação, a gente pode incluir mais fibras, né, na alimentação, cereais integrais também, que contêm essas fontes de fibras. Né? No caso da constipação, alimentos que vão dar mais uma segurada, banana, né? A gente consegue controlar. Basicamente, assim, tanto na prevenção quanto no tratamento, durante a quimioterapia, a alimentação é essencial para o paciente. Sim, é ter essa preocupação de cuidar da alimentação de acordo com o que o momento ali tá... Isso, de acordo com o que o paciente está dizendo, né? Eu tô me sentindo meio enjoado. E aí a gente tem diversas formas também. A gente pode colocar as refeições com mais temperatura ambiente, para não dar mais de temperatura ambiente para gelado, né? Para melhorar essa sensação. Então, a alimentação é fundamental. E Jaiane, deixa eu te fazer outra pergunta. Tu me falaste da questão do cabelo. E essa questão da vaidade, nós que somos mulheres, né, meninas, a gente sabe o quanto para nós o cabelo importa, né? Hoje, por exemplo, antes de vir para cá, eu fui lá, lavei o cabelo. Né? É uma preocupação que a gente tem toda de, é a moldura do nosso rosto, né? Como que foi para ti esse momento aí de saber que tu ia perder o que a gente tá tão acostumada a cuidar, que é o cabelo? Nossa, então, quando eu, a princípio, consultei com o mastologista, tive o diagnóstico, retornei no mastologista com o diagnóstico, e ele me disse assim, eu vou te ajudar, aqui na clínica tem um oncologista, tu volta amanhã aqui, a gente já marca, e aí ele vai te dar um remedinho, e aí ele vai, e daqui 30 dias tu volta. Foi assim que ele me disse. Aí eu disse, tá, beleza, vou tomar um remédio oral, daqui 30 dias eu volto pra fazer a cirurgia. Foi isso que eu pensei, né? No outro dia a gente foi no oncologista e ele disse, nós vamos começar a quimioterapia e tal. Eu digo, tá, doutor, mas como é que é essa... aliás, ele, uma medicação, não sei o que. Eu digo, tá, mas como é que essa medicação é via oral, é via intravenosa, como é que é? Ele, não, é quimioterapia. Tu vai vir aqui de 20 em 21 dias, fazer a intravenosa, corta o teu cabelo, porque ele vai cair, né? E tá, e aí ali naquele momento, então a gente soube pelo que a gente ia passar, né? Dá aquele baquezinho. Aí... Mas aí foi tão legal, porque aí quando a gente tava retornando de Porto Alegre, eu já comecei a mandar mensagem para todo mundo nos grupos das famílias, dizendo o que eu ia passar. Porque como eu tava, assim, o Senhor tinha me dado tanta paz, eu tive uma liberdade de contar para as pessoas o que eu ia passar. E foi tão bom, porque as pessoas, nossa, assim, começaram a retribuir com tanto carinho, sabe? E foi aí que o Senhor me curou da baixa autoestima. Mas, voltando à questão do cabelo, eu disse ao meu marido, nossa, eu vou ter que cortar, né? Então, eu vou doar. E aí, então, eu fui, cortei o cabelo, bem curtinho, e fiz a doação para a Liga. Que legal, tu fizeste a doação. Fiz a doação. E aí, até através dessa doação, nossa, a Liga depois em outubro me convidou para fazer um vídeo. O vídeo super bombou. Eu tive contato com gente de São Paulo por causa desse vídeo. Foi bem legal. No ano passado, né? Isso, no ano passado.
E eu nem sabia depois, quando elas postaram o vídeo que eu fiz em casa, eu mandei pra elas. Aí que elas colocaram na descrição, porque a gente não sabia, a gente recebeu uma doação e a gente não sabia que ela tava... Porque eu não falei pra elas que eu ia passar, eu simplesmente doei o cabelo, né? Muito bem. Mas passado ali um mês e pouco que eu cortei bem curtinho, com os efeitos da quimioterapia, o cabelo começa a cair. A última vez que eu lavei ele ainda curtinho, eu juntei com as 2 mãos, assim, os cabelos pra eu colocar no lixo, né? Aí eu decidi, não. Cai mesmo, né? Cai. Assim, tem que puxa e cai, não tem o que fazer. Hoje tem, né? Hoje tem. Sim, a Na minha, já, quando né? eu fiz ainda não tinha, mas não sei também se eu faria, sei lá. Cada um, né? E aí eu decidi, não, eu vou rapar meu cabelo porque tá insustentável isso aqui. Porque aí eu lavava ele, não podia nem encostar no cabelo porque caía os tufos, assim, né? E aí eu disse assim, eu vou cortar lá fora. Meu pai tem uma maquininha de rapar o cabelo, né? De fazer barba e coisa. Eu digo, eu vou cortar lá fora, eu vou rapar lá fora. E aí, no princípio, a minha ideia, eu queria que o meu marido rapasse minha cabeça, né? Uhum. E meu marido começou, porque nós vamos rapar também, porque os guris vão rapar. Eu disse, não, amor, essa é a minha necessidade. Não é a necessidade de vocês. Não tem por que vocês fazerem isso. E aí não fizeram. E aí o meu esposo começou com a maquininha rapar, só que aí deu uma treta lá no aparelhinho, não sei o que aconteceu. E aí meu pai estava lá na volta, nós estava na rua, assim, meu pai e minha mãe moram pra fora, assim, a gente estava na rua. E num gramado, assim, e daqui a pouco o meu pai teve que pegar a máquina e consertou, e o meu pai rapou minha cabeça, né? E naquele dia, depois pensando nisso, assim, é como se o Senhor estivesse me dizendo assim... eu tô rapando tua cabeça, tu tá me entregando o teu cabelo, mas tu tá me entregando isso porque eu vou transformar isso e eu vou te dar algo melhor. Então, essa lição eu tive, sabe, da função da perda de cabelo. Não, assim. Que ótimo que tu foi resiliente a esse ponto, que tu teve essa capacidade de entendimento que não te fez sofrer, de certa forma, né, Jaiane? Exatamente. Porque a gente sabe que para quem não consegue controlar essa questão da vaidade, certamente é um sofrimento a mais, muito, né? muito. Além de todo o sofrimento que já deve ter do Sim. tratamento e tudo mais, é um sofrimento a mais, Com essa certeza. questão do cabelo. E eu estava até comentando com vocês, eu procurei aqui, daqui a pouco eu vou achar o título do livro. É um livro que eu tô lendo que conta a história de uma esposa que cuidou do marido com câncer, jovem até, 40 e poucos anos, assim. Sim. E ela fala, ela conta muito da história dele durante o câncer, foi muito rápido, foi 3 anos, né, entre a descoberta e a morte dele, e ela cuidou dele esse tempo todo, e eles tinham 3 bebês, 3 filhos muito pequenos, e ela fala sobre isso que tu falaste, de como ele era consciente e ele conseguia tratar do assunto de uma forma muito clara, né, sem deixar margem para especulações, para que as pessoas sofressem sem necessidade, né, na volta dele. Então, isso que tu falaste agora, eu identifiquei com o que ela conta no livro, de como faz diferença, né? Essa questão de tu tratar de uma forma mais aberta, assim. Porque, na verdade, né, Mari, todos nós vamos passar por dificuldades. Sem dúvida, eu passei mais ou menos. menos, mas tu tem as tuas lutas. Claro que sim. Tem as lutas, né? Todo mundo tem as suas lutas. Mas a questão é como eu reajo frente a essas lutas. Isso aí. É isso que... Porque luta todo mundo vai ter. Todo mundo. Não tem quem escape. Mas a questão é, qual a minha atitude frente a isso? Né? A própria palavra vai dizer isso. Jesus vai tipo, fazer tipo, uma promessa para nós. Neste mundo tereis aflições. Ele está afirmando. Vocês vão passar por dificuldade. Mas tenham bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Que legal. Então, o Senhor nos fortalece, sabe? O Senhor nos dá forças para vencer e para a gente seguir adiante, apesar das circunstâncias. Né? Deixa eu te perguntar, Jaiane. Eu sei que depois de tudo isso passado, tu tens um sonho, né? Isso. Pra realizar. E que tu já tá colocando em prática aí, pelo visto. A Jaiane, ela é bem aqui, ó, ela é bem ativa. Ela não deixa o negócio parado, não. Não para nunca. Conta pra nós que sonho que é esse. Tá, então... na verdade, o que aconteceu, né? Muitas transformações... Eu poderia passar a tarde aqui falando, né? Mas não posso. Mas muitas transformações do Senhor, trabalhando muitas áreas da minha vida.
E eu podendo, sabe, não só em saber que Deus existe, mas realmente sentir Deus perto de mim, né? Sentir Deus falando comigo, sentir Deus me carregando e me ensinando e me exortando e me mostrando muitas coisas, trabalhando muito, assim, muito. E aí, assim, eu nunca foi, até então, né, até o ano passado, eu nunca tive o desejo de conhecer esse lugar. Eu sempre pensava assim, Europa, né, eu gostava muito dessa parte da Europa, assim, um dia eu quero conhecer a Europa, porque eu gosto dessa parte de história, assim, tal. Mas aí, no meio desse turbilhão de transformações, o Senhor começou a colocar um desejo no meu coração de conhecer Israel. Porque todo mundo diz que depois que tu conhece Israel, nunca mais ler a Bíblia é a mesma coisa. E de maio do ano passado até o maio desse ano eu li toda a Bíblia, né? Comecei a ler do Novo Testamento, li o Velho Testamento. Eu disse, nossa Senhora, eu quero ter essa experiência de poder ler a Bíblia assim, como, né, vendo as coisas, porque conheci os lugares, as histórias e tal. E aí, tá, beleza, vamos ir, né? Tem uma pastora que organiza todo ano um congresso de mulheres que acontece em Israel, e cada congresso eles fazem um itinerário. Então, esse do ano que vem, a gente vai primeiro para 7 igrejas do Apocalipse, então na Ásia, conhece ali os rudimentos da onde possivelmente fossem as 7 igrejas do Apocalipse. Depois a gente vai para a ilha de Patmos, onde o apóstolo João escreve o Apocalipse. E depois, por último, então, a gente vai a Israel, e aí conhece vários lugares lá, o Rio Jordão, que fantástico. Monte, onde Jesus faz o discurso do monte e tal. E aí, então tá, beleza, eu vou, né? Mas aí assim, tá, mas eu não tenho dinheiro. Porque, cara... Eu vou, mas um problema de cada vez, né? São 14 dias, viagem, então não é uma viagem barata, é uma viagem bastante cara. E aí um dia eu acordo cedo e tal, vou pro meu momento de oração ali e começo a dizer pra Deus, eu sei que tu quer me levar pra lá. Eu sei que tu quer, tu já me sinalizou isso, mas assim, ó, eu não tenho recurso. Eu não tenho dinheiro pra fazer, eu não acho justo tirar da nossa família, porque a nossa família nunca fez uma viagem internacional pra fazer só a minha, porque a princípio vai só eu, né? E aí, não foi uma voz que eu ouvi, mas assim, foi uma convicção dentro de mim, assim, o Espírito Santo falando com o meu espírito, né? Faz bolachinha. E aí, dali eu comecei, né? E aí fiz uns testes, não deu certo e tal. E aí comecei a fazer conta. Não, mas acho que dá. E aí comecei a fazer as bolachinhas, né? Hoje, o que eu vou conseguir até maio é a metade do valor da viagem. Com a venda das bolachinhas. Com a venda das bolachinhas. Que legal. Que eu até trouxe aqui pra vocês um pacote. Agora eu fiz um modelo diferente. Que colorido. bacana. Porque geralmente não é assim. Quem já comprou vai ver, mas não é essas que eu comprei da Jaiane. Um pouquinho diferente. Pra quem não tá vendo no vídeo, vou te interromper, pra quem não tá vendo no vídeo que tá ouvindo, a Jaiane faz umas bolachinhas decoradas, aquelas bolachinhas pintadas à mão, né? E a que ela trouxe aqui são umas estrelinhas coloridas, a gente vai mostrar, pode mostrar na câmera, o pessoal vai ver, olha só que legal. E através da venda das bolachinhas, tu vai conseguir juntar, obviamente, não todo o valor, mas uma boa parte pra custear a tua viagem do teu sonho. E aí a gente aproveita no cartãozinho e faz a propaganda do projeto que a gente tem no Instagram, né? Que legal. Projeto Girassol. Que a gente vai depois também falar sobre. Então, que lindo, gente. Deixa eu mostrar aqui. Degustar. Olha que legal. Pra quem tá em casa, eu vou experimentar depois, mas eu já sei, por pessoas que já experimentaram e falaram que é uma delícia. Que legal. Que vale a pena, e depois a gente vai deixar onde encontrar também. Show. Tudo certinho. Precisamos do endereço. Sem dúvida alguma, a gente quer saber onde comprar mais depois. Claro, nós vamos agradecer aos nossos patrocinadores, PC Informática. Tem muito mais do que equipamentos de informática. Acesse o nosso site e confira pcinformatica.info. Agora também é possível comprar vinhos online. Acesse patanegraempório.com.br e realize suas compras. E a entrega é para todo o Brasil. Crédito rápido e fácil, dinheiro na conta em até 24 horas é na Nunes Cred. Acesse nunescred.com.br
ou ligue 519-9268-5959 e saiba mais. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos para contar mais um pouquinho dessa história. Estamos de volta com o programa Papos e Receitas. Oferecimento PC Informática e Pata Negra Empório Gourmet. Acústica e a hora certa. 3h33. Na PC Informática você encontra tudo o que precisa para a sua casa e sua família. Visite o nosso site pcinformatica.info e conheça todos os nossos produtos. Agora, se você precisa de assistência técnica, ligue para nós. Temos profissionais capacitados e estoque de peças, tudo para agilizar o nosso serviço. PC Informática tem muito mais do que informática. Rua Major Crescêncio de Souza, número 93. Telefone 3671-6565. Tenha antecipação do saque aniversário, nova modalidade de crédito ao trabalhador que tem saldo FGTS e opta pela antecipação do saque aniversário. A Nuniscred antecipa até 7 parcelas anuais do saque aniversário, disponível para trabalhador de carteira assinada ou quem tem saldo FGTS em conta inativa. Use seu crédito sem comprometer a sua renda mensal com prestações. O desconto do empréstimo é anual e feito diretamente no saldo FGTS. Dinheiro na conta em 24 horas. Saldo mínimo FGTS R$ 700. Taxa juros 1,99% ao mês. Acesse nuniscred.com.br 519-9268-5959. Novidade Pata Negra Empório Gourmet. Agora é possível comprar seus vinhos online. patanegraempóriogourmet.com.br. São diversas opções de vinhos e espumantes para degustar com seus amigos, nos seus momentos de lazer e também para presentear quem você gosta. Visite nosso site patanegraempório.com.br. Compre a sua bebida sem sair de casa. Pata Negra Empório Gourmet. A Fubra, clique, compre, leve. Lojasafubra.com.br. Tem ferramentas, máquinas, até pulverizador. Tem de tudo, sim senhor. Clique, compre, leve. Lojasafubra.com.br. Bazar, móveis, eletrotecnologia. Entregamos em casa sim, Dona Maria. A Fubra, sempre com você. Descubra lojasafubra.com.br. A Metalúrgica Schwalm vai ajudar você a reduzir o valor da sua conta de luz em até 95%, com painéis solares da WEG. São mais de 500 obras de tamanhos diversos já instaladas. Atendemos desde o pequeno projeto residencial até os grandes projetos industriais. Instale com quem já tem experiência no mercado. Faça economia agora, instalando painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Confira nossos projetos no site pensouenergiasolar.com.br. Ligue 51999992903 ou nos visite em Sertão Santana. Convite especial. Venha cursar pedagogia, administração, ciências contábeis, fisioterapia, biomedicina, nutrição, farmácia, jornalismo, engenharia civil, letras, recursos humanos, gestão pública, agronomia, logística, enfermagem e muitos outros cursos de graduação e pós na Uniaselv. Mensalidades a partir de R$ 169 e muitas promoções. Uniaselv, esperando por você. Uniaselv. Todo mundo vê. Você sabia que a rede Mercadão dos Óculos é a ótica mais premiada com o selo de excelência em franquias pela ABF no Brasil? E as novidades são as coleções exclusivas da Victoria's Secrets, Sabrina Sato e Luan Santana. Lentes com desenho alemão digitais e com o filtro da luz azul. Confira a promoção deste mês. Armações a R$1. Mercadão dos Óculos, na Presidente Vargas 596, Centro de Camaquã. Fone 51993636456. Mercadão dos Óculos. Grande festival de novidades com muitas ofertas nas lojas Ouro Preto. Camisetas Gangster com estampas super especiais do PLGG R$ 49,90. Blusas Visco meia manga PLGG R$ 49,90. Vestidos infantis do 4 ao 8 R$ 24,90. À vista com 5% de desconto ou tudo em 5 vezes sem entrada e sem acréscimo. Ou ainda se preferir em até 10 vezes. Lojas Ouro Preto com várias lojas no estado, com 3 lojas em Camaquã.
A Uvel Chevrolet tem o melhor negócio para você sair de carro novo. Confira a linha Chevrolet 2022 com veículos à pronta entrega e seminovos de todas as marcas, revisados com garantia e procedência. Aproveite e pague a primeira parcela só em 2022. E ainda, quer vender o seu veículo? Compramos de todas as marcas e modelos com pagamento à vista. Fone WhatsApp 53 3026 3900 em Pelotas, Rio Grande e Camaquã. Magazine Luiza preparou uma mega promoção. Apple Day. iPhone XR 64GB, 24 sem juros no cartão Luiza, R$ 139 por mês. E tem mais iPhone 12 64GB, 24 sem juros no cartão Luiza, R$ 229 por mês. Tudo que você precisa tem no Magalu. Alexandre Valoski Soluções Contábeis. Escritório de contabilidade especializado em perícia contábil, auditoria, consultoria e escrituração contábil. Alexandre Valoski Soluções Contábeis. Fone 51-98920-7286. No Dia das Crianças do Boticário, você imagina e a gente faz virar presente. Conheça os novos cheirinhos Quasar Next The Mandalorian, Sophie Moana, Dr. Botica e viva essas aventuras com até 20% de desconto nas lojas, com o revendedor ou pelo WhatsApp. Promoção não cumulativa, válida apenas para produtos selecionados, para compras de 20 de setembro a 12 de outubro ou enquanto durarem os estoques. Dia das Crianças é o Boticário. Sua empresa precisa aumentar o faturamento? Que tal ter uma loja virtual e começar a vender os seus produtos pela internet de forma rápida e prática? A Ipum Web Agência Digital pode te ajudar. Tenha uma incrível loja online totalmente personalizada, treinamento e suporte completo. Não fique de fora. Comece a vender pela internet e faça parte do mercado que mais cresce no Brasil. Ipum Web, a sua agência digital. Acústica. Você está ouvindo Papos e Receitas. Oferecimento PC Informática e Pata Negra Empório Gourmet. De volta com o programa Papos e Receitas. E agora a gente já mostrou, vou mostrar de novo para quem tá vendo pelo vídeo as bolachinhas que a Jaiane faz. Aqui a gente tem umas bolachinhas que são em formato de estrelinha, pintada à mão, colorida, linda, gente, uma delicadeza. E eu vou aproveitar então o link dessas bolachinhas para conversar um pouco mais agora com a Paula, que é nutricionista e que vai falar para nós um pouco sobre essa questão da importância da alimentação correta, da alimentação mais saudável, né, Paula? Daí na prevenção, a gente antes falou um pouquinho sobre a alimentação durante o tratamento, mas a prevenção, Paula, da doença, qual que é a importância então dessa alimentação mais saudável? Então, Mari, que nem eu tinha dito anteriormente, né, a alimentação é essencial não somente para o câncer, mas para as diversas doenças que hoje a gente tem, né? E basicamente a gente diz que a alimentação associada é a causa, né? Uma das causas que pode desenvolver o câncer, principalmente o câncer, tanto de mama como os demais também. E a alimentação para prevenção, o que seria? Vai começar desde lá da amamentação. Então, quando a mãe amamenta seu filho, a mãe vai estar se prevenindo do câncer e também vai prevenir aquela criança de desenvolver um sobrepeso e uma obesidade, que é também fator de risco para câncer, né? O sobrepeso, a obesidade é um grande risco para desenvolvimento do câncer. Então, alimentação saudável, né? A gente tem que colocar em mente isso. O que seria uma alimentação saudável? Não é cortar nada, não é tirar nenhum tipo de alimento da tua alimentação. Mas é tu saber controlar as quantidades e dar valor para os alimentos da terra, que nem a gente chama, né? Os alimentos que não são industrializados. Porque hoje em dia a gente sabe que com a demanda da indústria, e a correria também da população, basicamente a alimentação do povo brasileiro
tá basicamente de industrializada, né? A gente sabe que a gente tem um grande índice de obesidade nos Estados Unidos, mas o Brasil já tá quase se igualando nesse quesito. É incrível, né? Como eles comem fast food e tudo mais. Eu não sei se é pela vida corrida, a gente também tem, né? Mas como tu disseste, aqui no Brasil, a gente ainda tá atrás, mas esse número ainda tá crescendo muito rápido, né? Porque as mães de família estão saindo para trabalhar, às vezes não tem tempo de fazer o preparo da alimentação da família, né? E acabam optando por esses alimentos mais industrializados. E lá nos Estados Unidos, né, o café da manhã deles já começa com bacon, né? Então, é por isso, né, do sobrepeso e da obesidade. Mas além, né, da alimentação saudável que a gente tem que ter para prevenção, atividade física também. Sedentarismo hoje em dia tá assim enorme, né? As pessoas não têm se preocupado muito com a atividade física e também isso, a falta de exercício associado a sobrepeso também vai elevar, né? Pode ter incidência de câncer, tabagismo, principalmente em câncer de pulmão, né? Para não desenvolver, mas envolve todos os outros também. Bebida alcoólica, muito importante também. Evitar não, mas a quantidade, né? Sempre lembrando a questão de quantidade, não que não possa fazer. Mas alimentação saudável associada à atividade física, hoje a gente consegue prevenir uma boa parte das doenças que a gente tem, que está se desenvolvendo muito rápido, né? Tem crescido muito rápido, né? A gente não via tantos casos de câncer, né? Uns anos atrás. Então, hoje a gente já... Na minha forma leiga, pelo menos de ver, eu associo um pouco assim, ó. É inevitável, a gente não tem como negar que a população cresceu de uma forma absurda, né? Sim. Essa população precisa ser alimentada, exatamente, né? Se a gente for achar que... Antigamente, todas as nossas casas tinham o quê? Uma hortinha, um quintalzinho onde a gente plantava a nossa salada, pelo menos. Hoje em dia, não tem. Todo mundo não, mas assim, existe uma grande parcela que mora em apartamento, que tem uma vida muito corrida, né? E daqui a pouco não tem mais essa condição de ter um alimento tão da natureza assim, né? Até os próprios alimentos da natureza, digamos assim, tem alguns agrotóxicos, exatamente, os agroquímicos, né, que vão ali ser necessários para ter uma quantidade que vai alimentar esse povo todo, né? Eu acho que tudo isso acaba aumentando também a incidência das doenças. É meio que inevitável se a pessoa não cuidar o excesso, né? Com certeza. E se a gente for olhar para trás, nossos avós, bisavós, eles não tinham esse índice de doenças que a gente tem hoje. E aí, quando tu vai comentar com eles alguma coisa, eles até dizem, mas eu comia certos alimentos e nunca tive problema, né? Sim. Porque eu escuto isso bastante dos meus avós. A minha avó, por exemplo, ela faleceu bem velhinha, não teve câncer. Foi da idade mesmo, desgaste, mas eu lembro que ela era bem velhinha e, gente, ela comia arroz, feijão feito com banha de porco, né? Banha mesmo. E a gente achava, pelo menos, muito mais saudável do que a nossa comida de agora, que é toda cheia dos cuidados. Ai, não pode ter gordura, não pode não sei o quê, mas... Em contrapartida, tem tempero de tudo que é tipo que a gente não sabe nem o que tem dentro, né? Exatamente. Até a gente estava comentando em relação das bolachinhas, que a Jaiane sabe o que ela está colocando ali. Sim. Ela sabe o que ela está consumindo. E essa questão da população não ter mais tempo de preparar o alimento, acaba consumindo coisas que nem sabe o que tem ali. Porque fica mascarado no rótulo. Se tu for pegar um alimento e for ler a lista de ingredientes... Pro povo leigo, aquilo ali, eles não sabem nem o que é. E tem muito produto químico mascarado ali. Que aí acaba acontecendo esses problemas aí de saúde. E sabe que agora, falando até da bolachinha aqui da Jaiane... eu, como sou confeiteira, né? Eu sempre acabo fazendo comparativos para esse lado. Mas assim, ó, nada como essa bolachinha que foi feita pela Jaiane de forma totalmente artesanal. Como a Paula disse, ela sabe todos os ingredientes que ela colocou aqui, né? Diferente daquele biscoito que tu vai lá e compra no supermercado, que foi feito em grande escala, que teve que ser colocado muito conservante, muito corante, né, para mudar, para aguentar o tempo que ele vai ser transportado, o sabor ficar também. Na prateleira, os sabores artificiais. Para mim, quando eu faço um bolo, por exemplo, né,
hoje, graças a Deus, os meus clientes eles têm esse entendimento que o artesanal é feito de uma forma muito particular para cada pessoa, né? Vai ali, faz o brigadeiro, por exemplo, na panela, enfim, não é aquelas coisas enlatadas que sei lá eu quanto tempo tá dentro daquela lata. Exatamente. Né? E que daqui a pouco o pessoal vai comer e, né, o gosto, mas com certeza não é o mesmo gosto e também não tem a mesma qualidade, né? A gente pode até desconfiar no supermercado quando tu acha um produto que tem uma validade, por exemplo, de 1 ano e meio, 2 anos. Que daí tu já pode ter uma ideia de quanto conservante não foi adicionado ali para aquele produto durar, porque ele fica ali intacto durante todo esse período. E até já fiz vários testes e deixando, por exemplo, teve até um teste que eu vi num vídeo, na verdade, do McDonald's. Que eles deixaram o hambúrguer, né, do McDonald's por um tempo. Acho que não me recordo agora se foi 6 meses, um ano. Eu vi alguma coisa também. E o hambúrguer tava intacto. Parecia que tinha feito ali na mesma hora. Sim, então, a quantidade de produto que foi inserido ali que causa muito mal para nós, né? Para a população e principalmente para o câncer, porque a alimentação inadequada de ultraprocessados eleva bastante os casos de desenvolvimento de câncer. É muita coisa química, é muita coisa, né, que a gente não enxerga, não sabe o que está ali e aos nossos olhos fazem um mal enorme. A gente não enxerga, mas eles estão ali presentes. O ideal é que nem a gente estava conversando, quem tem tempo, produz em casa. Porque tu sabe o que tu vai estar colocando ali. Isso mudou bastante também, né, Paula? Eu acho que, sei lá, assim, de uns 4 anos pra cá, como tem gente cultivando pequenas hortinhas, até em apartamentos, né? Eu acho também que mudou bastante por causa da pandemia. Desde o ano passado, 2020, que a gente começou ali em março, né, mais ou menos, que ficou um período todo mundo em casa, e aí as pessoas tiveram, né, que fazer a sua própria alimentação. Encontrar uma forma, né? Eu acho que isso, de 2020 pra cá, mudou muito, assim, no meu ponto de vista. As pessoas estão fazendo mais em casa, estão tentando, né, se adaptar para fazer mais em casa e cultivar também as hortas. Mesmo em apartamento, tu pode ter um vasinho pequenininho ali de um temperinho, um tomatinho. É até uma terapia, né? Exatamente. E nem a gente estava falando também que a questão do preparo do alimento serve também como uma terapia, tanto para o pessoal que tem alguma doença, como câncer, ou também pessoas com depressão, ansiedade. Eles já estão utilizando essa forma de tratamento para diminuir os sintomas. E essa questão, a prática de tu preparar alimentos para as outras pessoas é muito prazerosa, né, gurias? Com certeza. É aquele momento que normalmente, a gente ainda falou isso no programa passado, normalmente as nossas atividades, elas acabam sendo voltadas sempre para alguma coisa relacionada à alimentação, né? Se a gente vai... vamos a vida social é a base, né, da alimentação. Exatamente. E eu acho que é ali que as relações acontecem, né? Assim, e o preparar o alimento também, né? Com certeza, né? Tudo que a gente vai comemorar hoje, o alimento está envolvido. E tudo que tu conseguir preparar com amor, com carinho, sabendo que tu tá oferecendo ou para os teus familiares ou amigos, é muito gratificante. Isso aí. Gente, eu quero compartilhar com os nossos ouvintes uma receita também que a gente gravou. Daniel, qual das receitas tu tens aí por favor? Boa tarde, Boa Mari. tarde. Ninhos recheados ao forno ou bolo de couve? Eu acho que a gente vai colocar o bolo de couve, gente, porque vem bem de encontro ao que a gente tá falando, né? E é um bolo muito diferente. É um bolo que fica verde e, apesar de ser bolo de couve, ele é um bolo doce. E muito gostoso e nutritivo. Sim. Em função das fibras, né? Claro, Paulo? com certeza. A couve e até todos os folhosos verdes escuros, a gente sempre aconselha inserir sempre, diariamente, né, na alimentação, porque elas têm muitas fontes de vitaminas. Então, ela é essencial ter... Ela tem também bioativos, que a gente chama de compostos bioativos, que também fazem a prevenção de câncer. Né? A gente tem todos aqueles alimentos amarelos, avermelhados também, que fazem a prevenção, né? A uva também, que tem o flavonoide, que faz a prevenção de câncer de próstata, né? Então, o tomate também faz prevenção de câncer de próstata, e a couve também entra junto nesses compostos bioativos para prevenção. Sim, então olha só, a gente tem aí uma opção de bolo para o café, né? Mas muito nutritivo, que é o bolo de couve. Vamos lá.
Oi, gente. A receita que eu trouxe para vocês hoje é um bolo diferente. É um bolo de couve. Isso mesmo. E não é um bolo salgado, não. É um bolo doce feito à base de couve. Tenho certeza que vocês vão adorar. Vamos aos ingredientes? 3 ovos, 2 folhas de couve, 200 ml de leite, 1 xícara de açúcar, 3 colheres de manteiga derretida, 1,5 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento e, para a cobertura, 1 lata de leite condensado e o suco de 1 limão. A preparação do nosso bolo de couve vai se dividir em 2 partes. Primeiro, eu vou colocar no liquidificador a couve, os ovos e o leite. Vou bater até virar uma mistura bem homogênea. Logo após, eu vou passar essa mistura em um coador. E esse líquido que eu obtiver, eu vou misturar a manteiga, o açúcar e também a farinha, formando então uma massa de bolo bem molinha e homogênea. Antes de colocar na forma, eu vou misturar também o fermento bem de leve. Coloco na forma, levo para o forno pré-aquecido a 180 graus e vou aguardar mais ou menos 45 minutos, que é o tempo que deve assar o nosso bolo. Gente, esse bolo de couve, no dia que a gente fez, obviamente não foi hoje, ele ficou muito gostoso. E ele fica muito bonito também. A gente acabou colocando nele uma cobertura, se eu não me engano, foi de limão, que dá um casamento bem gostoso, assim, fica aquele... amarguinho. O azedinho do limão. Nossa, é uma delícia mesmo. E realmente bastante nutritivo. Já fez alguma coisa assim, misturando Paula, misturando doce meio com ingrediente que normalmente se usa no salgado, não? Sim, já fiz diversas receitas. É que hoje em dia é bem comum, né? A gente misturar bastante coisa com doce, com salgado e fica super nutritivo. Às vezes as pessoas têm a feição, né? Não vou fazer porque isso aqui só combina com doce ou com salgado, né? E acaba não fazendo. E dá super certo, E uma outra coisa que eu gosto de fazer também, gurias, é substituições. Por exemplo, não quero usar o açúcar refinado, né? Eu posso usar um açúcar mascavo, daqui a pouco um demerara, né? Orgânico também. Um xilitol para quem tem problema com a diabetes. O próprio xilitol. Claro, aí seria mesmo para quem precisa para quem é mais restrito mesmo, né? Mas para quem quer um açúcar um pouco menos agressivo, digamos assim, né? Menos processado, até o açúcar orgânico. Fica bem bacana na substituição. E as farinhas também, a gente pode fazer a substituição, né? A gente pode usar. Hoje a gente tem diversas farinhas que são mais em conta, né? A farinha de aveia, a farinha de arroz, né? Também. A farinha de aveia, nossa, é uma delícia, né? Se faz ela tem um cheiro, né? Maravilhoso. Sim, eu gosto muito de fazer uma mistura, tipo, farinha de aveia, banana, um açúcar mascavo. Exato. Nossa, dá um bolo maravilhoso, né? Sim. E bem nutritivo também, ótimo. Super recomendado. Botar uma canela, então... Exato. E assim, falando agora da questão alimentação aí dos tempos das nossas mães, avós, enfim, elas não usavam tanto o açúcar refinado, por exemplo, como a gente usa hoje, né? Não. Era muito mais o açúcar cristal ou até o açúcar orgânico. Eu acho que ele não era chamado de orgânico, mas eu acho que o cristal ainda ficava... Elas usavam mais. Né? Claro, ele tem menos processo químico que o açúcar refinado, né? Que a gente sabe que não faz tão bem assim. Jaiane, eu quero que tu deixe para nós uma mensagem aí para as mulheres que hoje estão ouvindo e assistindo o programa e estão daqui a pouco vivendo hoje, né? Ou recentemente esse momento da descoberta de alguma doença e daqui a pouco desanimadas, temerosas, né, inseguras. Que mensagem que tu deixa para elas? Então, com certeza, isso que a gente ouve falar tanto, né, da gente estar atenta ao nosso corpo, às alterações, né, porque às vezes a gente tempo tão corrido que às vezes a gente não para nem para se observar, para ter esse tempo para nós mesmas. E como a gente estava falando antes, essa questão das dificuldades, né? Nós todos vamos passar por dificuldades. E enquanto eu faço as bolachinhas, eu sempre procuro escutar alguma coisa.
Então eu tô ali trabalhando com as mãos, mas a mente enchendo de coisas que vão fazer eu me entender melhor as pessoas também. E diferente, eu quando passei pelo câncer, eu não procurei saber sobre o câncer em si, tipo, o que eu tenho que comer, o que eu não tenho que comer, o que faz bem, que tipo de câncer é esse? Eu não procurei, porque eu acho que às vezes a gente vai pra internet pra pesquisar sobre isso e acaba sendo ruim. Sim. Mas eu, depois de tudo passado, esse ano agora, eu me conectei com muitas pessoas na internet que falam da doença de uma maneira diferente. Que vai dizer que a doença, ela não é algo para o nosso mal, mas ela é, sim, uma mensageira. Então, que daqui a pouco a gente está enfrentando uma doença e a gente fica brigando com aquela doença. Por quê? Por quê? Por que tem que ser eu? Por que... muda o olhar, né? O que essa doença está querendo me ensinar? O que essa doença está querendo me dizer? O que eu posso aprender com essa doença? E especificamente sobre o câncer, o que eu tenho aprendido é o seguinte. Tem um médico que eu tenho acompanhado muito, vou deixar o nome dele aqui, Dr. Fernando Freitas. Ele é médico, mas ele é terapeuta sistêmico, corporal, psicossomático. E ele fala que o câncer, ele é uma doença evasiva. E que, na verdade, todo mundo tem células cancerígenas. Eu tenho, tu tem, sim. A Paula tem. O que vai impedir desse câncer se desenvolver? O meu sistema imunológico estar forte. Como que o meu sistema imunológico fica forte? Com a alimentação, mas também com a questão das minhas emoções. Se tá tudo ok, o meu organismo vai dar conta de banir com aquele câncer e acabou. Agora, se as minhas emoções não estão bem, o que vai acontecer? Aquela célula vai começar a se multiplicar e vai se tornar um câncer. Então, o câncer é uma doença evasiva. E o que esse médico coloca? Que geralmente pessoas que sofrem de câncer, de qualquer tipo, são pessoas que... Porque o câncer ele vai pensar só nele, então todas as energias têm que ir para ele. Né? Aquela célula ali vai pegar toda a energia do corpo para ir para ele. As pessoas que sofrem de câncer geralmente são pessoas que dizem sim para todo mundo e não dizem sim para si mesmas. Ou que não dizem não para ninguém, mas vivem dizendo não para si mesmas. E quando ele falou isso, no primeiro momento eu pensei, não, nada a ver comigo. Mas depois, parando, refletindo, eu tive uma consciência de dizer assim, nossa, eu passei 11 anos da minha vida dizendo sim para uma profissão que eu não queria. Entendi. E isso me adoeceu. Então, olha para a doença com esse olhar de aprendizagem. Qual é a mensagem? O que eu vou aprender com essa mensagem? Muda o questionamento, né? Muda o questionamento. Que lindo, Jaiane. Te agradeço muito pela generosidade de ter vindo aqui dividir a tua história conosco. Não, prazer. Muito obrigada. Paula, querida, muito obrigada. Eu que agradeço. Te agradeço muito. Sempre que precisar, estou à disposição. Quer deixar teu Insta pro pessoal te procurar lá? @Paula, NutriPaulaBT. NutriPaulaBT no Instagram, isso. Então, se quiser marcar uma conversa lá com a Paula. E eu agradeço a audiência de todos vocês e até quarta-feira da semana que vem. Obrigada. Você ouviu Papos e Receitas aqui na Acústica, com a culinarista Mari Vicente. Acústica FM e Rede Gaúcha Sati. Um acidente entre dois carros na Dona Laura, nas proximidades do cruzamento entre a Lucas de Oliveira e a Coronel Bordini. Fluxo intenso na Avenida Zen, em direção a Carlos Barbosa. Agentes da CE estão trabalhando no local. Nas rodovias não há acidentes reportados por enquanto, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Com o trânsito, Samantha Klein. Em GZH. Correios projetam concluir até o fim de outubro entregas de correspondências atrasadas no Rio Grande do Sul.
Os Correios projetam finalizar até o fim de outubro as entregas das correspondências atrasadas no estado. Em nota enviada à reportagem da Rádio Gaúcha, em razão de uma matéria de terça-feira que revelou que mesmo com a contratação de temporários, pagamento de horas extras e remanejo de pessoal, o passivo chega a 8.345.155 unidades. A empresa diz que segue adotando diversas medidas para otimizar as operações e ampliar a capacidade de distribuição no estado. Informa que foram contratados 650 profissionais terceirizados nos últimos meses para executar o serviço pendente. Conforme os Correios, os objetos novos recebidos diariamente estão sendo entregues normalmente. Da redação integrada de Gaúcha ZH, Eduardo Matos. Novo coordenador do Programa Nacional de Imunizações é médico e participa de estudo para vacina contra a dengue. O médico pediatra Ricardo Queiroz Gurgel é o novo chefe do Programa Nacional de Imunizações, órgão dentro do Ministério da Saúde, responsável por coordenar as campanhas de vacinação no país. Sua nomeação foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Com um perfil técnico, Gurgel tem experiência na área, participando dos estudos clínicos da vacina contra a dengue, que estão em andamento no Instituto Butantan. O cargo de chefe do PNI estava há 3 meses sem um titular, depois da saída de Franciele Fantinato. De Brasília, Marina Panho. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 5 da tarde. Da redação de GZH, Marcela Punk. Acústica FM e Rede Gaúcha Sat. Acústica e a hora certa. 4:03. Vem aí promoção.